Se você é daquelas pessoas que refutam ideias, sempre trazendo reflexões, insights, ou até aquele bom e velho, acho que não é bem por aí. Sempre com bom humor, disponibilidade de colaborar com discussões saudáveis, construtivas e divertidas. Então, você tem um ponto. Estamos de volta! Agora eu sei que você está aqui, porque você quer saber como que a astrologia pode melhorar os seus relacionamentos, não só amorosos, como também as suas amizades, seu relacionamento com a tua família. Porque de trabalho a gente já falou, né? Chega! Agora a gente vai falar de outras coisas e a Rafa continua aqui comigo para me dar essa luz, porque a gente fica completamente confuso. E vai mostrar pra gente o que a gente pode fazer em relação aos signos, porque muita gente usa o signo pra dar uma desculpa. Ai, desculpa, eu sou ariano, eu sou assim. Eu usei o ariano de novo, viu? É foda. Ariano tem uma fama ruim, gente, mas assim, não é. Eu tenho ótimas amigas assim que são arianos, mas ariano tem um negócio ali nele. Mas não significa que você, por ser ariano, por ser escorpião, porque não significa que você está determinado a ter aquele tipo de comportamento. A astrologia não é só isso e a Rafa vai explicar pra gente. Rafa, não é só signo, né? Não é só signo, é muito mais abrangente, até para além da astrologia, né? Porque essa coisa de dar desculpa, de que, eu fiz isso com você, principalmente se forem coisas sérias, né? Porque eu tô desse signo, não sei o quê, isso é mau caratismo, né? Então, assim... eu te traí porque eu sou de Sagitário. Preciso de aventura. Preciso de um relacionamento poligâmico, porque, né, olha, meu Sagitário aqui, ó, flama. Não, é falta de caráter. Mas, enfim, quando a gente fala de tudo na astrologia, né, mas principalmente de relacionamento, gente, a gente não pode considerar só o nosso signo, que é o famoso signo solar, né? Pra quem não sabe, tem gente que ainda confunde, né? Quando a gente fala, qual é o seu signo? É o sol da pessoa. Aonde o sol está no seu mapa astral. Qual é o signo que ele tá. A gente tem que levar em conta outras questões, né? A gente tem que levar em conta o ascendente. A gente tem que levar em conta a lua. Principalmente se for um relacionamento, se você estiver buscando um relacionamento mais íntimo com alguém. E a Vênus, né? A gente tem que levar em conta a Vênus, que é o planeta do amor. Mas peraí, deixa eu entender, que eu fico confusa com essas coisas. Dentro do nosso mapa astral, quando a gente constrói o nosso mapa astral, a gente constrói toda a constelação, eu posso dizer assim? É, como se... O mapa o mapa astral, ele é uma mandala, que tem 12 casas, que são 12 áreas da vida, falam sobre 12 assuntos. Cada uma corta num signo, né? No geral, tem as peculiaridades, mas cada uma corta num signo. E aí os planetas e os elementos estão espalhados ali. É como se fosse uma pizza, né? Uma pizza grande de 12 fatias. E aí tá tudo meio que espalhado ali. Entendi. E aí, cada uma dessas fatias vai ter ali os seus elementos da astrologia falando. Vou ter minha lua, meu sol. Você pode passar pra gente de uma forma bem básica, porque assim, eu acho que esse é um assunto que merece atenção, e eu acho que quem quiser, gente, façam o seu mapa astral com a Rafa. Eu posso dizer que eu só estou aqui hoje, porque a Rafa fez meu mapa astral há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, talvez, e ela abriu a minha cabeça com isso. Mas você tem como passar pra gente de uma forma mais resumida esses aspectos, né, como é que a gente chama esses elementos da astrologia que existem no mapa e o que eles significam dentro do mapa? Sim, então, no mapa astral a gente tem essas 12 casas, né? Cada casa é uma fatia da pizza que aparece ali. E cada casa fala sobre um assunto. É como se a casa fosse o palco, o cenário, onde algo vai acontecer, é o pano de fundo. Ela corta num signo, né? E aí você pode ou não ter planetas ali. E aí, se você tem planetas, né? O planeta é como se ele fosse o ator, né? Ele tem uma personalidade própria, ele tem os seus interesses, as suas questões, mas ele é um ator. E ele vai interpretar um papel naquele cenário. O papel que ele vai interpretar, né? O personagem que ele vai vestir é o signo que ele tá, né? Então, é como se fosse aquele planeta atuando de acordo com o signo que ele tá naquela área da sua vida. E aí, deixa eu abrir um parênteses. Se vocês não sabem como cada signo funciona,
dá uma olhada no primeiro episódio de signos que a gente fez com a Rafa, que vocês vão entender as peculiaridades de cada um deles para poder interpretar essa parte. Vai lá, Rafa, continua. Então é isso. Então a gente vai vendo o que tem dentro de cada área da nossa vida para a gente entender desafios, potenciais, facilidades, né? Que a gente tem em relação a cada área, em cada assunto. Perfeito. E aí, então, a gente tem o quê? A gente tem o Sol, que é o signo. Me ajuda aí. A gente tem a Lua. A gente tem a Lua, a gente tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Isso de planeta, né? E aí, assim, tô falando que Lua e Sol são planetas porque na astrologia a gente chama de planeta ou lumiar, né? A gente sabe que não sabe, mas na astrologia é. E a gente tem os elementos também, né? A gente tem vários elementos. Os que eu considero mais importantes são Quirón, né? Que é um asteroide. A gente tem os nodos lunares, né? Que são pontos calculados no mapa. A gente tem Roda da Fortuna, a gente tem Lilith. São elementos mais abstratos, digamos assim. Entendi. E aí, dependendo da posição deles no seu mapa astral, você vai ter um aspecto ali da sua personalidade sendo influenciado pela localização deles dentro de cada signo, né? Exato. Então, falando aqui, puxando a sardinha para o nosso episódio, que é sobre relacionamentos. Quais são os mais importantes que a gente vai focar para falar hoje aqui no nosso podcast? A gente vai falar sobre o signo solar e a Vênus, o signo da Vênus. O ascendente, ele não entra nessa? Não vai funcionar sobre isso? O ascendente, ele fala como se fosse a maneira que a gente se expressa no mundo. A primeira imagem que a gente passa, né? Então, se você acabou de conhecer uma pessoa, né? Você fala assim, nossa, você parece muito leonina. Às vezes não vai ser o signo dela, vai ser o ascendente, porque a primeira impressão que a gente passa é o signo que a gente tem do ascendente. É como a pessoa se mostra. Exato. E não necessariamente uma coisa consciente, né? Às vezes ela só é aquilo ali, né? Exatamente. Eu vou abrir um parênteses agora que eu vou perguntar uma coisa que eu estou há muitos anos para perguntar pra Rafa. E eu não perguntei porque eu esqueci. Peixes, né? É sério. Mas é que toda vez que alguém me pergunta ou fala sobre signo, as pessoas vêm falar isso comigo. E aí eu falo, cara, eu sou peixes com ascendente escorpião. Uhum. E aí todo mundo que conhece Legião Urbana, que já cantou Faroeste Caboclo, que já ficou ali horas tentando decifrar essa história incrível, sabe que existe um trecho da música que ele fala, nunca brinque com peixes de ascendente escorpião. É mesmo? Então, por que diabos não pode brincar com peixe de ascendente escorpião? Meu Deus do céu, eu sou perigosa e eu não tô sabendo? Não, necessariamente. Eu sou o João Souto Cristo, gente. É porque, eu acho que é porque são signos muito intuitivos, né? São signos de água. Então, apesar de peixe ser um pouco mais dos devaneios e de não perceber tanto as coisas, os sonhos dele falam as coisas pra ele, né? Pra você. E escorpião, ele tem aquela malícia, digamos assim, de compreender mesmo que a outra pessoa tá pensando, tá sentindo, tá intencionando, mesmo que ela não fale sobre aquilo. Então, é como se fosse uma potência intuitiva, sabe? Tipo, não adianta te enganar, sabe? Não adianta querer te manipular, você percebe? Perceberam? Estão ligados? Os meus ex aí já estão sabendo, né? Porque vocês foram limados do rolê, né? A galera também que eu já tirei da minha vida. Entendeu? Então é isso. Só isso que eu queria dizer. Vamos voltar para os relacionamentos. O que a gente estava falando mesmo? Não lembro. Sobre... que a gente vai falar do Sol e da Vênus. Ah, sim. Vamos falar do Sol e da Vênus, que são os astros. A gente pode falar isso? Pode, os planetas. Os planetas que estão ali mais... que tem mais ação sobre os relacionamentos, é isso? É isso. É isso. Ela falou meio... Não, é porque tem tanta coisa, gente. Tem casas que falam sobre isso. Tem a casa 5, que é a casa de romance, paixão. Tem a casa 7, que é relacionamento sério, é casamento. Então, a gente tem casas. Então, a gente tem que avaliar o que tem nessas casas. A gente já pode até dar uma pincelada nas casas, para depois a gente entrar nos planetas. Acho uma ótima ideia. Vamos lá. Essas casas, essas 12 casas que você comentou,
cada uma delas fala sobre um aspecto da vida, é isso? Exato. Fala um pouquinho pra gente sobre esses aspectos. Você quer que eu fale de todas ou das 5 e das 7? Passa só pra gente deixar o gostinho, porque a galera vai querer saber, e eu acho super importante. Então, a casa 1, que é o ascendente, né? Vai falar sobre a maneira como a gente se coloca no mundo, a gente se posiciona, o que motiva a gente, a forma como a gente acorda de manhã, né? Tem gente que acorda rabugenta, tem gente que acorda cantando. É o nosso ascendente, né? Como a gente se coloca pra vida. A casa 2 fala sobre a nossa área financeira e autoestima, merecimento. A casa 3 fala sobre comunicação, socialização, estudos, nossos interesses de uma forma geral. A casa 4 vai falar sobre a nossa casa e a nossa família, o nosso passado, a nossa infância. A casa 5 vai falar sobre maternidade, paternidade, né? São os nossos filhos. Criatividade, hobbies, lazer e também romances e paixões. Tá tudo junto na casa 5? É. Gente. E por quê, né? Os romances e paixões, o signo que a gente tem ali, planetas, né? Vão falar o que torna uma situação ou mesmo uma pessoa atrativa pra gente. O que dá acende aquele fogo dentro da gente, né? Entendi. Então, o que nos interessa num primeiro momento pra uma pessoa, tá ali na nossa casa 5. Galera, anota isso. É casa 5. Casa 5. E é muito interessante, né? Na minha época lá de solteira, de adolescente, eu sempre me sentia atraída por pessoas que traziam a energia de virgem, né? Que é o que eu tenho na minha casa 5, muito forte. Olha só. Não era o que me bastava, né? Tanto é que eu não fiquei sério com nenhum deles. Mas, assim, é o que me trazia essa atração num primeiro momento. Então, é isso que a casa 5 fala. Eu tô aqui assim, caralho, eu não lembro porra nenhuma do meu mapa. Eu tinha que trazer ele aqui pra eu já poder começar a tomar nota. Porque a Rafa... Gente, eu vou fazer um parênteses. A Rafa, ela faz um trabalho excelente, que ela constrói o mapa astral e ela explica cada uma desses planetas, cada uma das suas casas. E eu me lembro que na época, você há muitos anos atrás, né, você fez isso pra mim, acho que foi 2018, se eu não me engano, foi 2018. Nossa, que memória. Não, isso aí eu lembro. Cara, você fez isso e aí deu umas 2h30 de áudio, porque ela foi explicando cada uma das casas, cada uma das especificidades ali do meu mapa astral. Isso é muito, muito revelador, porque você começa a entender quem você é, como se você estivesse fazendo uma terapia de forma resumida, sabe? Você começa a entender muito do seu aspecto e eu acho isso incrível, porque até hoje eu tenho várias coisas que eu anotei infelizmente eu perdi, eu cheguei a te pedir depois de novo, você me mandou, mas eu anotei muita coisa, eu tenho até hoje muita coisa anotada e às vezes eu pego e releio isso e eu falo, cara, faz todo sentido. Nossa, faz muito sentido, porque é aquilo, né? Às vezes a gente tá fazendo as coisas e a gente não sabe muito bem, né? Por que a gente tá fazendo aquilo. Tá inconsciente, né? É isso. E eu acho que essa coisa do desenho humano, né? Da astrologia vocacional que a gente falou no outro episódio e até trazendo pra esse, é muito do o que você é depois que você descobriu que as pessoas que diziam que você era aquilo não colava, né? Tipo assim, o que você é além daquilo que as pessoas disseram que você poderia ser, né? Porque a gente geralmente cola na gente esses adjetivos, né? Do tipo, ai, você é tímida, ai, você é extrovertida, ai, você é isso, você é aquilo. E, na verdade, você nem é, você só estava reproduzindo aquilo que você aprendeu, mas ainda não teve tempo para, né, desvendar quem realmente você é, como você realmente se sente confortável de ser, né? E às vezes o mundo, a sociedade, a cultura que a gente está envolvido, ele exige da gente certas coisas que a gente não necessariamente quer oferecer. Às vezes não é o nosso melhor, às vezes o nosso melhor é outra coisa. Exato. E aí a gente acaba se sentindo meio deslocado, né? Enfim, devaneei aqui, uou. Mas, voltando pro nosso episódio, falando sobre as casas. Você parou na casa 5. Parei na casa 5. Então, vamos lá. Vamos lá, casa 6. Momento pisciano, analisou aqui. A casa 6 é a casa que fala sobre a nossa rotina,
o nosso dia a dia, como a gente cuida ou deveria cuidar da nossa saúde, né? A casa ali das questões mais cotidianas. A casa 7 é a casa de relacionamento sério, né? Pode ser um namoro sério, um casamento, tudo que a gente tem pra saber sobre a gente, sobre o que a gente espera do outro, da relação tá ali, né? Sobre aquilo que realmente importa pra gente num relacionamento. É claro que nunca é uma análise sozinha, né? A análise tem que ser combinada com a Vênus, com o Sol, enfim, né? Com outras questões. A casa 8, ela vai falar sobre os momentos de morte na nossa vida. Literais ou não, né? Então, aqueles momentos que a gente tem que largar tudo e começar do zero, né? Aqueles momentos que a gente tem que se investigar, é a área terapêutica, né? De cura e de autoinvestigação. A casa 9 vai falar sobre grandes viagens para fora, para o exterior. A gente adquire cultura, vê o mundo de longe. A casa das faculdades, especializações e também das nossas crenças, né? Sejam elas religiosas, filosóficas, está lá na casa 9. A casa 10 é a casa da carreira, então ela vai falar sobre as nossas ambições, aquilo que traz realização profissional pra gente e como que a gente pode se colocar, né, nesses lugares para oferecer o que a gente tem de melhor pro mundo. A casa 11 fala sobre amizades, grupos, coletivos, sociedades, né? Tudo que a gente faz junto de outras pessoas, os nossos ideais e posicionamentos também. E a casa 12 vai falar sobre a solitude, o retiro, a conexão com a fé, a espiritualidade. Também vai falar sobre a caridade, né? Como a gente sente que pode ajudar o outro, as nossas missões. Entendi. E aí, eu já fiz o meu dever de casa, porque eu devo ter ali alguma coisa ali do Gêmeos, né? Que é do estudioso, do curioso. Uhum. É porque eu não lembro real, gente. O meu mapa astral, eu dei mole, era pra eu trazer ele hoje. Mas vamos lá. Existe uma área, eu não sei como é que se diz, mas que se chama sinastria, que é quando você... Eu tô colando, né, gente? Porque é isso. Que é quando você compara o mapa astral de duas pessoas para ver se dá um tal do match. E você faz isso também? Eu não faço sinastria. Não faz sinastria? Não. Mas como é que funciona isso? Então, sinastria é um mapa, né? É uma análise. É como se você combinasse, comparasse, né? Colocasse um em cima do outro, o mapa das duas pessoas envolvidas numa relação. E aí pode ser todo e qualquer tipo de relação, tá, gente? Pra você ver, não é se combina ou não. É o que de potencial existe daquela relação, né? O que as pessoas podem se ajudar ali, né? E quais possíveis desafios essa relação pode ter também. Entendi. Tá? E aí a gente analisa um tanto de coisa, mas assim, um exemplo, né? Pra vocês, pra ficar mais palpável aí pra vocês. A gente pode, por exemplo, pegar o Sol no mapa da pessoa, quando a gente faz a sinastria, a área que esse Sol ilumina no nosso mapa é como se fossem os assuntos que essa pessoa veio trazer clareza e iluminar na nossa vida. Então, quando a gente está se relacionando com aquela pessoa, aquela área da nossa vida acaba se tornando um grande foco pra gente. E ela vai ser a pessoa que desperta isso, que pergunta isso, que traz consciência pra gente em relação a esses assuntos. É uma dinâmica energética, inconsciente mesmo, mas acaba acontecendo. E é por isso que também muitos relacionamentos acabam não dando certo, né? Eu vou botar assim, eu vou generalizar, dá licença, vou generalizar, tá? Só sobre astrologia aqui, porque eu tô querendo achar exemplos para que vocês consigam entender melhor. Mas pode acontecer desse relacionamento tá iluminando uma área que a outra não queria necessariamente Com certeza. estar em contato. Pode ser isso, Fica incomodada, ou não é o foco da vida dela naquele momento. E, enfim, né? Quando a gente se relaciona com uma pessoa que tem um sol no signo, que cai na nossa casa 8, casa de morte, cura, terapêutica... Olha eu anotando aqui, casa 8, foge. Assim... acaba sendo uma relação muito profunda, de muita cura, mas que pode despertar muita coisa que você tem que estar preparado para lidar, sabe? Certo. Então, assim, são relações incríveis. Pode trazer, assim, um potencial, uma intimidade, muita cura para você perceber coisas que você precisava trabalhar em você e não percebia, sabe?
Mas você tem que estar preparado para isso. Entendi. Porque vai despertar, é isso, casa 8 é casa de vício, de compulsão, de sexualidade, trauma, é muita coisa. Vai trazer à tona ali. Se tiver um escorpião ali, nossa senhora, né? Exato. Escorpião é o regente dessa área. É inclusive. isso, né? Eu já tô isso. entendida do negócio, vocês entenderam, né? Beleza, Rafa. Eu vou passar aqui para uma pergunta também, que é uma coisa que muita gente fala, é um tabu, e eu acho que muita gente compartilha isso no Instagram, mas nem todo mundo entende, inclusive eu, que é o tal do Mercúrio retrógrado. Tá. Explica pra gente isso, como que ele funciona e por que as pessoas ficam tão desesperadas quando ele tá retrógrado no signo delas. Então, quando um planeta tá retrógrado, não quer dizer que ele está andando para trás, né? Quer dizer que ele está se movimentando numa velocidade menor do que ele normalmente está. E isso convida a gente a quê? A refletir, porque a gente tem mais tempo de pausa, sobre aqueles aspectos, aquilo que aquele planeta representa, para poder recalcular a rota, né? Melhorar o que precisa ser melhorado e que normalmente a gente não tem tempo na velocidade da vida. E aí eu já vou botar a subida aqui, que a gente já tem um episódio falando sobre recalcular a rota, né? Com a Cris Saredo, maravilhosa. Um beijo. Vai lá, Rafa. Então, por exemplo, no caso específico de Mercúrio retrógrado, Mercúrio ele representa a nossa mente, nossas ideias, nossa forma de pensar, né? A nossa comunicação, compra, venda, né? Então, quando ele está em retrogradação, é um período que a nossa mente não está funcionando muito bem. A nossa mente dá uma desacelerada, a gente fica meio assim. Por isso que tem falha de comunicação, por isso que voo atrasa, por isso que a gente compra um negócio achando que é um negócio e é outro quando chega. Aquelas pessoas que compram um negócio que acho que é desse tamanho, chega em casa assim. Uma cadeirinha, assim. Exato. Porque a nossa mente não está funcionando tão bem na forma normal, na velocidade normal. Mas isso é um convite para a gente desacelerar. Pra gente olhar, olha, tem alguma questão na minha comunicação, na minha relação com as pessoas que eu preciso melhorar? Será que eu tô comprando muita coisa por impulso? Será que eu preciso me policiar na minha fala, falar de outra forma? Melhorar minha relação com esse tanto de informação que tem por aí hoje em dia? Então, são momentos pra gente refletir. E quando a Vênus está retrógrada... E eu não sabia disso. A Vênus fica retrógrada também? Fica retrógrada. Porra, a minha tá retrógrada, então está explicado, cara. Expliquei agora o que aconteceu. Mas o que acontece quando a Vênus... Porque a Vênus é a regente lá dos relacionamentos, é isso? É o planeta mais potente nesse sentido. E nos momentos que a Vênus está retrógrada no céu, é aquele momento que ex volta pra vida, sabe? Que a gente realmente é convidado a não iniciar a relação, a não ter conversas importantes num relacionamento para definir futuro, a nem terminar relacionamento é bom nesse período, porque aqueles temas são muito confusos pra gente, né? Então é o momento da gente repensar, refletir. Geralmente ex volta, né? Não necessariamente voltar pra ficar, mas é pra voltar pra você perceber alguma coisa que você tinha esquecido. Às vezes você tinha uma relação tóxica com esse ex, e aí você entrou numa outra relação tóxica, não tava percebendo, aí o ex volta e você lembra, nossa, é a mesma coisa que tá acontecendo Por aqui. isso. Sabe? Então é um momento que pede reflexão sobre os nossos relacionamentos e a nossa forma de se relacionar. E aí, só pra eu entender... Então, se eu tenho no meu mapa astral, eu não lembro real qual é a minha Vênus, eu acho que é Gêmeos. Mas vamos lá, se eu tenho o meu Gêmeos lá, a minha Vênus em Gêmeos, e aí aparece lá no Instagram pra mim que Gêmeos tá retrógrado. Não, Gêmeos não fica retrógrado. Não. Signos não, só planetas. Falei merda. Então... Então, como que a pessoa pode utilizar o mapa astral dela... Pra poder entender que aquele momento é melhor ela não ter aquela conversa com o crush dela, porque ela não tá no melhor momento pra isso. Tá. Quando a Vênus tá retrógrada, no geral, pra todo mundo, não é momento bom pra isso. Ah, é pra todo mundo, então? A não ser que a pessoa tenha nascido com a Vênus retrógrada, que ela tenha Vênus retrógrada no mapa natal. Que aí ela já tá cagada a vida inteira. Não tá cagada. Mas ela tem afinidade, ela conhece essa energia, ela não vai ter dificuldade, não vai tomar decisão errada, sabe? Entendi. Então, ela tá em casa nesses momentos. Mas as pessoas que têm Vênus, né, normal, um movimento normal no mapa, e aí num período de Vênus retrógrado, todo mundo é convidado a refletir sobre isso, né?
Sobre a saúde, a harmonia, o que precisa ser mudado, se precisa finalizar uma relação, ou se estou pronta para me relacionar de novo. Tudo em relação a isso vem à luz, vem à nossa consciência, né? E aí, uma coisa legal que a gente pode fazer é porque esses planetas retrogradam em signos específicos, né? E aí a gente pode ver, essa Vênus está retrogradando, sei lá, em Aquário, na minha casa, na minha casa 4. Casa 4 é família, né? Quais são as pessoas que estão ali, que representam aquela área? Família. Então, assim, você vai ser convidado a refletir sobre todo e qualquer tipo de relação na sua vida, porque isso serve para todos no geral, mas principalmente em relação às suas relações familiares. Porque isso vai estar te afetando mais, porque vai estar passando por essa área do teu mapa, porque é lá que você tem Aquário. Então pode ser que você tenha mais conflito ali. Pode ser. Alguma coisa pode ser. Porque tem uma época mesmo da nossa vida que a gente começa a ter uns embates meio doidos em alguns campos da nossa vida, né? Tipo, com amizade. Caraca, briguei com todo mundo. Ou então, nossa, eu tô muito feliz com essa galera, mas tô puto com, sei lá, com o meu trabalho. E aí a gente tá sempre, né, nessa questão dos nossos núcleos, né? De relacionamentos. Perfeito. Rafa, pegando um pouco esse lance das casas, da Vênus e tal, eu queria propor para você um desafio de juntar os nossos melhores signos. Não sei se é possível, não sei se isso existe, mas a gente sabe que existem os opostos complementares, né? Vou até pedir para o Renan colocar de novo aqui na nossa tela os opostos complementares. Existe realmente alguma possibilidade dos opostos complementares darem certo, ou pode acontecer de você encontrar um oposto complementar que não vai dar certo de jeito nenhum, não adianta, não é porque ele é seu oposto complementar que você precisa estar junto com essa pessoa. Tem muitas camadas essa questão, né? Primeiro que é aquilo que a gente estava conversando ali no off, né? Não é necessariamente os opostos que se atraem. Isso não é uma verdade absoluta, né? E segundo, que depende muito de todo o mapa. Não é só... Porque opostos complementares a gente está falando do signo solar, né? Às vezes até num signo de Vênus. Mas, assim, tem tanta coisa para analisar. É muito difícil a gente falar com tanta certeza sobre isso, né? Mas os signos opostos e complementares, como a gente falou no encontro anterior... eles têm qualidades, talentos que se complementam. Então, essas pessoas, elas podem ser muito parceiras e pode dar muito certo se elas tiverem consciência de que elas veem a vida de uma forma diferente e que elas podem se ajudar justamente por isso, né? Então, assim, eu acho que pode dar muito certo, mas tem que existir maturidade, porque a maioria das pessoas, né, que eu vejo... estão querendo se relacionar só com uma pessoa igualzinha, elas mesmas, né? Pra não ter conflito, pra não ter crescimento, pra não ser tirada da sua zona de conforto. Porque vai ser tirada da zona de conforto. O oposto complementar, ele é exatamente isso, né? É você olhar para aquilo que você não tem e que o outro tem pra poder tentar aprender alguma coisa com isso, né? Exatamente. Então, assim, se você estiver disposta a crescer, a amadurecer... a entender que não é tudo do jeito que você quer, que você acha, que você não é dono da verdade, vai ser uma relação incrível. É incrível. Se você tiver Sol num signo e a pessoa estiver no signo oposto, se você tiver a Vênus, às vezes até a Lua, tá? Mas é isso, precisa de maturidade e de querer aprender, querer crescer junto com o outro. Então é por isso que é tão importante, além da gente fazer terapia, né? Pra cuidar da nossa cabecinha, também entender quais são os nossos melhores aspectos e também os nossos aspectos que a gente precisa se desenvolver para ver se aquilo vai dar certo, né? Sim. E aí, seguindo aqui no nosso pequeno cronograma, que eu botei tanta coisa aqui pra gente falar, que a gente ia precisar de uns 3, 4 episódios para falar sobre isso. Tem muitas coisas, muitas dúvidas, muitas curiosidades. Mas vamos lá. Eu queria ver com você... quais são os principais conflitos que podem acontecer entre alguns signos? Eu vou sortear alguns aqui pra gente brincar com isso. Tá. E aí, nesse caso, eu quero ver não só em relações amorosas, tá? Em relações, às vezes, até de amizade, a relação de família e tal. Porque, às vezes, a gente tem
uma pretensão a achar, por exemplo, aí eu vou ser legal com a galera de Áries, tá? Pra vocês não me xoxarem na rede social. A gente tem uma pretensão, né, de tipo assim, ai, nossa, mas fulano é de Áries. Ih, ó, não chama ele não. Não chama ela não, porque, ó, fulano de Áries é um problema. Então, não, a galera de Aquário, Deus me livre, o pessoal de Aquário vem com as ideias mirabolantes, ninguém entende nada. Ou então, o pessoal de Peixe é viajandão. Essa galera é muito louca, não quero. O cara de Capricórnio fala, não, pelo amor de Deus, pé no chão, chama alguém de Touro, de Virgem, porque eu não quero lidar com esse tipo de gente. Então, não é bem assim, né? A gente tem ali uma gama de sei lá, de junções, de conexões que a gente pode fazer, que podem ser muito ricas se a gente estiver aberto a aprender com o outro, E quando né? a gente julga um outro signo, a gente tá se julgando. Porque assim, gente, a gente tem todos os signos no nosso mapa. Olha, não sabia disso. Existe um signo que vai reger uma área da sua vida, o outro vai reger outra. Mesmo que você não tenha planetas nesse signo, esse signo vai reger uma área da sua vida, ou vai estar contido numa área da sua vida. Você tem todos os signos no seu mapa. Então, se você está julgando alguém de algum signo, você está se julgando. Você também tem aquilo dentro de você, apesar de, proporcionalmente, poder não ser o que prevalece, né? Viu, gente? Vamos parar de julgar Áries, tá? Anotação pra mim mesma. Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui. Vamos supor que eu tenho uma pessoa de Gêmeos. Tá mais perto aqui do meu bracinho. E alguém de Áries. Vamos botar uma pessoa aqui, um relacionamento. Gêmeos e Áries. E aí, vamos supor que o ariano tenha, sei lá, ascendente em qualquer coisa. Não vou falar de ascendente, vai ficar pior, né, vida? Vamos só aqui, Gêmeos e Áries, num relacionamento. Quais são os principais conflitos que podem acontecer e como eles podem resolver essa vida deles? Então, conflitos. Áries é muito focado no que ele quer, na meta de conquistar, é muito de garra e coragem. E Gêmeos é muito disperso, porque quer um monte de coisa e não sabe o que quer ao mesmo tempo. Isso pode dar conflito, né? Então, aquela pessoa que atira pra todos os lados, não começa o que termina, e Áries tá lá, pô, você tem que saber o que você quer pra chegar até o final, pra atingir a sua meta, né? Então, esse é acho que seria um ponto principal, assim, de conflito nessa relação, bem importante. Interessante. Vamos lá, vamos pegar outro. Pega um outro aí que você acha interessante, Rafa. Vamos lá, Virgem. Virgem com quem? E você que Pra escolhe. arrumar um conflito bom aqui. Um conflito Um bom, conflito bom. Escorpião. Escorpião, nossa, Virgem com Escorpião, vamos lá. Então, Virgem com Escorpião. Os dois são muito detalhistas e minuciosos. Só que Escorpião é controlador. Então, assim, o que pode acontecer nessa relação é Virgem ficar implicando com pequenas falhas e não sei o que de Escorpião. Esqueceu de lavar a louça, taranana. Escorpião vai guardando o que ele guarda. Vai guardando. Explode, fala algo super assim, usa aquela coisa mais traumática e profunda da vida do outro, joga na cara naquele momento que ele não aguenta mais e acabou o relacionamento. Misericórdia. Pode acontecer E aí isso. é complicado, né? É. A gente consegue não fazer isso num relacionamento. Claro. Quem aí tá aí sentado assistindo a gente, nossa, meu marido, minha mulher é de Virgem, eu sou de Escorpião, eu preciso fazer o quê pra melhorar essa relação, meu Deus do céu? Como que eu resolvo isso? Não, eles também têm questões, energias, né? Onde eles se ajudam muito, né? Porque os dois, eles focam muito no que é importante na vida, né? E Virgem, ele vai gerir, quando eles trabalham em parceria, né? Virgem, ele vai gerir mais as questões cotidianas, assim. E Escorpião vai reger, assim, vai tratar do bem-estar psicológico, emocional, da relação, sabe? Então, é uma combinação boa. Inclusive, terra e água, né? Eles combinam bem. Tem isso, né? Essa coisa da terra, da água, do ar, do fogo, esses elementos... Quando a gente junta, por exemplo, o elemento água e água, fogo e fogo, terra e terra, isso também influencia, né? Sim, pode fluir, porque um se ajuda, eles são pessoas parecidas, né? Então, se você está se relacionando com uma pessoa de terra, né?
que tem terra mais forte no mapa, ou sol em terra e você também, vocês dois vão ser pessoas muito focadas no trabalho, na rotina, em fazer dar certo ali no dia a dia, nas coisas mais práticas, vocês vão combinar nesse sentido, né? O fogo, vão ser duas pessoas que vão querer crescer e não ver limite, e um incentiva o outro, fazer aventura, trilha, viajar, esporte junto, vai ser bem legal. Ar, né? Dois intelectuais, é aquele casei com meu melhor amigo, posso conversar sobre tudo o tempo todo, o que eu me interessa, a pessoa se interessa, ou pelo menos, né, tem vontade de conversar sobre aquilo para aprender comigo. Então, vai trazer bastante esse fluxo mental. E água, né? Podem ser duas pessoas que dão muito valor às emoções, à intimidade, aquelas pessoas que vão querer ficar juntas em casa o tempo todo, fazendo terapia, fazendo as coisas que eles gostam, mergulhados um no outro ali. Então, vai ser bem legal. Um mundinho meio particular, né? Ótimo. Uma outra coisa que eu queria ver com você é sobre a tal da astrologia kármica. O que é isso? Então, nós temos várias linhas, né, dentro da astrologia. A astrologia kármica é uma astrologia que leva em conta que a gente vem de muitas outras vidas e que a gente carrega comportamentos, desafios e talentos também de outros tempos, né, que vem como uma bagagem de alma, né, pra gente usar aqui. Isso tem a ver com aquele ciclo que a gente falou, acho que no outro episódio, sobre os momentos da vida de um signo, tipo, se ele é ainda criança, se ele já é adolescente? Não necessariamente. Não, isso não tem relação. Não, mas é uma astrologia que trata mais dessas questões espirituais, né? Inclusive dá mais importância no mapa para pontos kármicos, né? Que eles falam. Pontos inconscientes, né? Que é, sei lá, Lilith, que é um Quiron, né? Lilith, ela vai falar sobre desejos e autossabotagens, né? Questões que a gente quis viver em outras vidas, mas não conseguiu. Então, nessa vida, a gente tem essa sensação de que a gente é incapaz de conseguir aquilo, fica se sabotando, enfim. E Quiron, que são as nossas feridas psicológicas, né? São coisas que a gente já passou por tanta experiência ruim em relação àquilo, que a gente traz essa dificuldade para superar nessa vida. De uma vez por todas, sabe? Entendi. E os movimentos, os planetas, elementos retrógrados também são um ponto forte aí da astrologia kármica. Entendi. Então, e quando você faz o mapa astral da pessoa, você consegue ver esse karma que tem ali naquela pessoa? Ou isso é passageiro, de tempos em tempos muda? Então, eu não trabalho especificamente, né, com a astrologia kármica. Eu trabalho com a astrologia psicológica e humanista. Mas, assim, eu já fiz atendimento com a astrologia kármica, eu gosto bastante. E tem um outro ponto que eu sinto que a astrologia kármica explica muito melhor do que a astrologia humanista, né? Como, por exemplo, os nodos lunares. Então, assim, os nodos lunares, eles vão apontar no nosso mapa aquilo que a gente veio aprender para evoluir, para se sentir feliz, para preencher aquele vazio, né, que muita gente sente. Porque o Nodo Sul ele vai apontar para algo que a gente já fez muito no nosso passado, em vidas passadas, coisas que a gente já aprendeu, já evoluiu, já focou muito naquilo. Só que se a gente fizer isso, que é uma facilidade nossa nessa vida, continuar ali, é como se continuasse na nossa zona de conforto. Então, a gente fica fazendo mais do mesmo e a gente não evolui, não aprende algo novo e fica sempre sentindo essa estagnação. E aí, o Nodo Norte vai falar, olha, nessa vida, você veio aprender a desenvolver o signo oposto, porque eles ficam nos signos opostos e complementares, pra você juntar com o que você já aprendeu e aí você se sentir super realizado e tudo dá muito certo, assim, na sua vida, sabe? Então, tem alguns pontos da astrologia kármica que eu sinto que fazem muito sentido, que eu uso aí nos meus atendimentos também. Ótimo, Rafa. Gente, eu tô aqui só pensando, assim, no meu mapa astral, pensando assim, por que eu não trouxe ele? Porque eu já ia estar com várias dicas aqui, ó. Ainda bem que tá gravado, né? Que aí depois eu vou pegar e vou falar assim, entendi isso aqui, legal. Porque eu perdi as gravações, né? Coisa de peixe, não esquecer, perder, né? Enfim, todas as derivações de não ter mais aquilo que você tinha no passado. Bom, já encaminhando aqui para o final, infelizmente, eu queria ver com você
um tipo de ranking que é um ranking polêmico. Eu vou causar polêmica, porque eu sou dessas, eu tenho Escorpião no meu ascendente e eu gosto disso. Rafa, a gente consegue, no outro episódio a gente conseguiu fazer um ranking dos melhores chefes, né, dos signos que seriam melhores como chefes. Eu queria que a gente montasse um ranking com os signos que seriam os melhores na cama. Perfeito. Mais uma vez, esse melhor é muito relativo, né, gente? Porque, assim, tem gente que gosta de um negócio, tem gente que gosta de outro. Existem várias formas da gente, vários tipos de afinidade, né? Enfim. Mas, assim, falando do tradicional, primeiro o Escorpião. Vamos lá. Escorpião. Depois Touro. Jura que Touro? Gente, eu Juro. nunca ia falar de Touro. Juro que Touro. Vamos lá. É porque Touro é um signo que tá ligado com prazer, com libido, com corpo, né? Verdade, tem isso. Depois... Áries. Vamos lá. Mas é mandão, né? Ares ele é bom, mas é aquela coisa, tem que fazer Quem o que eu gosta quero. disso. É o quem que eu gosta quero, disso, não me venha com lamúrias. Câncer. Câncer é um amorzinho, né? A gente pode É. dizer, câncer é aquela pessoa que na hora do vamos ver tá ali falando eu te amo, será? Sempre? Pode ser. É aquela pessoa Precisa que... de conexão emocional, senão não rola. Interessante. Depois... Libra. Deixa que eu Cara, pego esse. Libra é um negócio bizarro, né? Porque eu, particularmente, nas minhas experiências da vida, que não são muitas, Libra é um negócio complicado, porque o libriano, ele tem aquela coisa de te envolver, né? Ele sabe o que você quer, o que você precisa. Filho da puta. Pois é. Então, Vamos lá, assim, próximo. Não vou nem complementar o que eu ia falar, não deixa quieto. Vai. Leão. Leão é de se imaginar, né? O leão é o cara ali do rolê, a mulher ali que pá. Leão. Leão bom. Capricórnio. Olha, Renan, a gente tá ficando pro final, viu? Eu não quero falar nada não, mas tamo mal aqui, hein, amigo? Vamos lá. Sagitário. Sagitário é da galera, né? Aquele que faz suruba. Sacanagem, tô brincando. Mas se fizer também tá tudo certo, só não me chama. Virgem. Virginiano. O virginiano... Será que o virginiano é aquele que pra você conseguir fazer um negócio legal tem que estar, tipo... modo sala limpa, séptico? Com certeza. O virginiano Tomar é aquele banho que antes. só transa se tomar banho antes, né? Tomar banho antes, tudo muito limpinho, tudo muito certinho. E saber o que esperar, assim, o passo a passo e tal. Não Isso é pode ser interessante. uma experiência do nada. Vamos Você fazer pode ali pegar na um pouco cabaninha. desprevenido e aí pode dar um tilt. Entendi. O capricorniano também, né? Porque se ele é todo certinho, pode acontecer isso, não? Pode. Mas Capricórnio, ele é um signo que também, assim, ele tem metas muito altas em tudo. Então, ele dá o melhor dele em tudo que ele faz. Tá ali Por isso que ele tá desenvolvendo. antes de Virgem. Tá certo, Entendeu? entendi. Quem vem depois? Peixes. Ai, eu não fiquei por último, caraca! Mas eu tô sempre no final, né? Impressionante. Gêmeos e Aquário. Sério que Aquário é o último? Ah, não. Sério que Aquário é o último? Assim, de acordo com a minha visão e de acordo com algo mais tradicional, assim, né? A minha visão sobre esse algo mais tradicional, mas é porque cada um tem um ponto forte. Tipo assim, os signos de fogo, no geral, eles são muito performáticos, né? E tem gente são que gosta esses daqui disso. da frente. Não, são Leão, Sagitário e Áries, estão espalhados. Tá aí. espalhado. Eles são muito performáticos, né? Então, quem gosta disso vai achar que eles têm um melhor sexo, Certo. né? Os signos de água, peixes, escorpião e câncer, eles são mais da intimidade, do amorzinho, colocar um romance, uma música, flores, perfume, e tem... Precisa daquele cenário ali pro negócio rodar legal. E da intimidade. Peixes, não necessariamente, né? A gente falou agora de astrologia kármica, eu lembrei, fiz essa conexão. Quando eu fiz, eu posso falar isso aqui? Claro, pode. Quando eu fiz a leitura do meu mapa kármico com
com a Márcia, né? Não lembro o sobrenome dela. Ela falou que Capricórnio e Peixes, quem tem Lua, outros aspectos, né? Nesse signo, assim, mais relacionados à relação, são pessoas que têm uma facilidade ela usou uma linguagem meio vulgar, né? Mas, assim, de se desprender, né? Porque Capricórnio tá fazendo aquilo por um objetivo, então ele pode transar mesmo sem conexão, porque ele tem algum objetivo com aquilo, ponto. Vou falar de uma forma mais bonitinha do que ela me falou. E Peixes, se ele quiser, ele tá lá, tá em outro mundo enquanto tá transando, Não é entendeu? nem com você que eu tô transando. Na minha cabeça Exato, é outro com Brad Pitt. Por que a gente sempre usa o Brad Pitt de exemplo? sei. Eu não sei. É porque a nossa geração ficou marcada, né? Tem o Brad lance do Brad Pitt. Pitt. Tem o Agora lance. vai ser o Pedro Pascal, né? Então Não sei nem mudou. quem é, tô velha. Não sei nem quem é Pedro Pascal, enfim. Mas é isso. E signos de terra é corpo, né? Físico. Então, assim, eles normalmente estão lá nos primeiros do ranking, né? Eu só botei Virgem mais pra trás porque ele é muito preocupado com detalhes, pode fazer ele se desconectar um pouco, né? Mas Touro, nossa, Touro é o prazer físico, as sensações, o sem pressa, eu vou ficar aqui horas, sabe? Porque eu quero aproveitar e saborear cada momento, Certo. E Escorpião, porque é o signo que rege a casa da sexualidade, né? Escorpião, ele gosta de se aprofundar no outro, de se fundir com o outro, de descobrir tudo do outro, aquela coisa do se fundir ao outro mesmo. É bem intenso, né? Uma coisa bem intensa, né? intenso. Perfeito. Bom, agora realmente fazendo o nosso final, eu queria que você desse uma dica para cada um desses signos do que não se deve fazer na cama. Eu sei que é uma coisa muito generalizada, mas Não se deve fazer se você tiver com alguém signo. desse signo. Tá. Tipo, o que não fazer quando você tiver com alguém desse signo. Eu já sei que virgem tem que tomar banho. Mas vamos lá, beleza. vamos começar do começo, que é o nosso escorpião. O que não fazer com o escorpião se você estiver na cama com ele? Ficar falando muito, ficar narrando as coisas. E ficar no superficial, não se entregar. O escorpião precisa de entrega e de intimidade. Então, o escorpião não quer performance. Ele Não. quer sentimento, ele quer entrega, né? Entrega. Perfeito. Precisa sentir que você tá se abrindo pra ele. Vamos lá, touro. Touro, o que não fazer? Apressar. Apressar touro, não apressa touro. Ó, a gente só tem 20 minutos. Ih, não dá. Não Consulta funciona. de médico, então é melhor Não. nem quero. Não, Perfeito. Áries. Tentar mandar no que vai ser feito. Deixa que ele manda. Não, peraí, dá licença, querido. Peraí, que quem manda nessa porra sou eu. Imagina 2 arianos juntos, né? Não vai pois acontecer, é difícil. Câncer. Câncer. O que não dizer, o que não fazer pra câncer? Eu acho que seria mais ou menos na linha de escorpião, que é não se abrir, porque pra câncer também é muito importante a intimidade, a emoção, né? Então, você soltar não quero compromisso antes, soltar uma coisa assim que leve ele a entender que aquilo não vai dar em nada, que vai ser à toa, que não vai gerar conexão, não vai dar certo. Perfeito. Libra. Libra, não tem muita coisa que você possa fazer. Como assim? Libra assim. quer tudo, só vem. Não, Libra se decidiu, se já tá lá, dificilmente vai parar. Até porque tem muito essa questão de agradar o outro, sabe? Infelizmente, né? Isso às vezes pode ser até um problema ali, mas dificilmente. Só se a pessoa, por exemplo, for muito agressiva. Pode ser uma coisa que espanta o libriano. Porque Entendi. Libra não gosta de gente agressiva, muito dominadora e competitiva. Tem que ser uma pessoa que tenha ali uma harmonia, que queira uma troca genuína, né? É o equilíbrio, né? É a exato. balança. Capricórnio. Capricórnio também falar, dar a intenção de que aquilo ali não vai dar em nada, que não tem compromisso. Porque Capricórnio só faz as coisas se tem compromisso. Você tem como evoluir dali, ele não faz as coisas por fazer, que não vão dar em nada. Entendi. Um sexo casual com Capricórnio não vai Mais ser tão difícil, legal, né? Mais difícil, Perfeito. Sagitário. Sagitário é você querer fazer as coisas muito
seguindo um roteirinho. Sagitário gosta de explorar, de fazer coisa diferente. Diferente do Capricórnio, né? Que deve gostar de um roteiro ali, um papai e mamãe ali, um negocinho bem... Talvez. Todo mundo sabe o que vai acontecer Talvez. nos próximos 3 minutos. Não, Capricórnio, ele gosta de aproveitar o tempo também. Ah, é? É, gosta. Virgem? É isso. Ambiente sujo, qualquer lugar, banheiro de balada, não funciona com Não virgem. vai rolar, Não vai virgem. rolar. Tem que ter Não todo vai o rolar. ambiente ali. Se possível, tá bem depiladinho, assim, essas coisinhas bem... Gente, lembrando que existe ascendente, tá? A gente tá aqui gente, fazendo uma análise generalizando. super generalizando. Pode acontecer, mas pode também não ser. Mas se você tá ficando com alguém que tem um ascendente em virgem, pode acontecer também. A pessoa, às vezes, tem um sol em Sagitário que tá ali, uhul, quero tudo, mas o ascendente dela é em virgem. Então, não adianta também chegar meio esquisito, não. Isso vale para homens e para mulheres, tá? Homens depilem também. Isso. Vamos lá. Peixes. Então, peixes é cortar o barato dele, é trazer muito pra realidade. Porque ele vai querer fantasiar, e se você falar, não viaja, não vai dar certo. Sabe? Peixe vai gostar da fantasia, de fazer uma ceninha, um negócio assim, vai ser legal. É verdade esse bilhete. Leão também, a gente falou de leão. Falamos, Leão. Falamos que gosta de mandar no negócio. A gente pulou Não, Leão. acho que a gente pulou. Que absurdo, eu esqueci Leão. Vamos voltar. Leão, vamos lá. Leão gosta de uma performance também, então não corta o barato dele, tá? Então, e performance e também um pouco de Áries, né? Ele também gosta de dominar, ele gosta de estar ali, de poder performar, poder se expressar livremente. Certo. Gêmeos. Gêmeos é não deixar ele falar, né? Tem gente, eu ouvi dizer que tem gente que gosta de falar muito no relacionamento, sim. no sexo, né? Durante o sexo. Então, assim, não deixar ele falar, não deixar ele se expressar, querer mandar muito, isso é muito... Sempre fazer do mesmo jeito. Gêmeos vai querer experimentar de tudo, vai ser curioso, ele não gosta de fazer as coisas do mesmo jeito por muito tempo, não. Vai Não, dar aí ruim. eu já tô aqui na minha cabeça. Porra, então um ariano, um escorpiano com gêmeos vai dar ruim, porque o gêmeos quer falar e o escorpiano não quer ouvir porra nenhuma. Ele quer E aí, focar ali ele no que tá sentindo. Aí ou então os gêmeos com Áries, misericórdia, porque o Áries tá, ó, sem tempo, irmão, cala sua boca, resolve esse B.O. e deixa eu mandar no rolê. E o gêmeos tá ali querendo florear. Vamos lá, vamos pro nosso último, Aquário. Então, Aquário, eu acho que corta o barato dele é você não concordar ou não respeitar com as coisas que ele acredita, sabe? Então, se você falar alguma coisa que vá muito na contramão das ideias e dos ideais dele, inclusive de sexo, né? Isso pode ser algo que vai esfriar bastante. Perfeito. Rafa, eu amei a nossa conversa. Também. Eu com certeza quero você de novo aqui, porque eu tenho certeza que a galera vai querer saber um pouco mais sobre várias outras coisas que eu tinha aqui nesse meu pequeno roteiro, mas que eu realmente não tive tempo de abordar. Rafa, obrigada. Obrigada. Nosso encontro realmente aconteceu. Eu tô muito feliz e eu espero que você volte em breve. Sim, obrigada, viu? Galera, Só obrigada. convidar. Galera, obrigada. Rafa, fala o seu arroba, como é que a galera entra em contato com você? Eu tô no Instagram, Astrologia Elemental. É só entrar em contato comigo lá no link da bio. Também você pode falar comigo no WhatsApp, tá tudo lá. Maravilha, gente. Façam o seu mapa astral com a Rafa, porque é realmente uma coisa que você, sei lá, você abre sua cabeça de um jeito pra você mesmo que, sei lá, nem 10 anos de terapia vão fazer. Isso é muito legal, é muito interessante pra você saber como você se coloca ali entre todos os núcleos da sua vida. Pessoal, obrigada, Rafa, mais uma vez. E espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês comentem também. Fala pra mim se vocês já tiveram algum trauma com relacionamento, se vocês têm algum relacionamento que vocês têm dúvida, conta pra gente e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no Instagram. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, galera.